Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês uma série de vídeos contando sobre o agir de Deus no decorrer da história através das duas casas de Israel. Então, eu quero fazer uso de um mapa mental nesse estudo. Se esse for o seu primeiro vídeo, aproveite até o final este estudo. Se você pegou pela metade, comece pelo princípio para não perder a linha de raciocínio. E que Deus lhe abençoe. Um abração. Então, pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre a bênção profética que é dada por Deus com as pessoas com quem ele entra em aliança, tá? O que isso vai nos mostrar, essa bênção profética? Toda bênção profética, ela fala de algo que vai acontecer no futuro. E Deus, ele vai revelando o seu propósito, o seu plano no decorrer das alianças que ele faz com o seu povo, com as pessoas no livro de Gênesis, e não só nas alianças que ele faz, mas nas bênçãos que ele concede. Ele vai revelando qual que é o seu propósito futuro. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, significa que existe um plano e um propósito de Deus que ele foi estabelecido ainda antes da criação do homem. E esse plano, ele começa a ser revelado através das bênçãos proféticas que Deus vai dando nas suas alianças. E eu quero aqui falar de uma bênção específica que eu poderia talvez resumi-la nessa palavra: frutificai e multiplicai, nesse título, tá? Então, vamos dar uma olhada nas alianças que Deus faz com o povo. Eu criei aqui um mapa mental para que a gente possa acompanhar essa sequência de vídeos sem se perder, tá bom? Nesse mapa mental, eu criei uma linha do tempo, onde nós vamos ter alguns marcos que vão estar sempre ali. O primeiro ponto de partida nosso, ele será Adão, aonde a gente vai falar das bênçãos e do propósito de Deus, aonde ele começa a ser revelado justamente no primeiro homem, quando ele abençoa, quando ele entra em aliança com Adão. Gênesis 1, versículo 27 e 28, ele registra o momento em que Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e além de criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus o abençoa. E a bênção de Deus para Adão foi: frutifica e multiplica e enche a terra. Qual que era a bênção de Deus? Frutificar e multiplicar. Qual que era o propósito de Deus? Encher a terra. Então, vocês vão ver aqui qual que era a bênção profética de Deus para o primeiro homem, Adão. E nós vamos perceber que esta mesma bênção que foi dada a Adão, ela vai ser dada aos demais que vão aparecer nessa linha do tempo, tá? Então nós vamos começar a construir um entendimento da revelação de Deus no decorrer da história, tá? Do plano e do propósito de Deus, que ele vai se cumprir plenamente em Cristo Jesus, tá? A bênção dada por Deus a Adão foi: frutifica e multiplica, né? Frutificai e multiplicai. Depois de Adão, então, depois da queda, Deus, ele vai levantar um outro cara chamado Noé. E para Noé, Deus vai falar as mesmas palavras quando Deus abençoa Noé. Em Gênesis capítulo 9, no versículo 1 e no versículo 7, nós temos as palavras de Deus quando Deus, ele entra em aliança com Noé e Deus o abençoa, tá? As palavras de Deus para Noé são quais? Frutifica e multiplica e enche a terra. Quando Deus, ele vai repetir estas mesmas palavras no versículo 7, ele vai falar: frutifica e multiplica, e povoai abundantemente a terra. Então você vê que a mesma bênção que foi dada
a Adão, frutificai e multiplicai, e o propósito de encher a terra, Deus está novamente fortalecendo e revelando para Noé. Deus abençoa Noé com a mesma bênção. Então nós vamos começar a perceber uma sequência que vai revelar o propósito de Deus. Mas para nós entendermos isso, essa bênção profética, que ela vai se cumprir tanto na carne como no espírito, nós precisamos criar um mapa mental para o nosso entendimento. Depois de Noé, então, nós vamos ver Deus entrando em aliança com um homem chamado Abraão, ou, na verdade, Abrão, né? Porque Deus é quem vai mudar o nome dele para Abraão posteriormente. Mas Deus entra em aliança com Abrão, né? E Deus lhe muda o nome. E quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, as palavras de Deus na aliança que Deus faz com Abraão vai ser a seguinte, olha só, Gênesis 17, versículo 2 em diante, você vai ver Deus dizendo assim, ó, eu vou fazer com você uma aliança, e a bênção de Deus dentro dessa aliança era, eu vou te multiplicar grandissimamente. Se você ler ali o versículo 3, Deus está dizendo, eu vou fazer você pai de muitas nações. E aqui nós temos a revelação de Deus ela sendo ampliada. Por quê? Deus não vai só falar o que falou para Adão e Noé de dizer frutifica e multiplica, enche a terra. Agora Deus vai dizer para Abraão, eu vou fazer você pai de muitas nações. E aqui nós precisamos começar a entender a revelação de Deus. Por quê? Porque Deus está dizendo para Abraão que ele não seria pai de uma nação, mas de muitas nações. Tá? E aqui existe uma revelação profunda que a gente só vai entender quando a gente chegar em Cristo e nas cartas de Paulo depois. Se você continuar lendo o versículo 6, o que Deus vai estar dizendo para Abraão? Frutifica. Então, olha só, frutifica e multiplica. A mesma bênção dada a Adão e a Noé, agora é passada para Abraão. Porém, o que Deus vai dizer para Abraão é que ele vai fazer dele pai de muitas nações. E ele repete isso mais do que uma vez. Pai de muitas nações. E ele diz, essa aliança é perpétua, ela vai durar para sempre. Então, nós temos uma revelação dada a Abraão. E nós vamos perceber que Deus ele vai falar com Abraão mais de uma vez sobre essa aliança. Por exemplo, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, o que Deus diz para Abraão, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela. E Deus vai falar para Abraão qual era o seu propósito ao lhe separar. Ele vai dizer assim, ó, eu vou fazer de você que através de você sejam abençoados todos os povos da terra. Tá? Deus vai dizer para Abraão, meu propósito em separar você é porque através de você todos os povos da terra serão abençoados. Então nós temos aqui o propósito de Deus sendo estabelecido em Gênesis 12, em Gênesis 17, e nós vamos ver Deus ampliando essa revelação com o passar das Escrituras. Porque você vai ver aqui, a bênção de Abraão era o quê? Frutifica e multiplica, encher a terra, pai de muitas nações, todas as nações da terra serão abençoadas através de Abraão. E olha só como Deus vai, a cada revelação, a cada aliança, a cada vez que ele abençoa, ele vai ampliando essa revelação. Porque Gênesis 22, Deus vai continuar falando com Abraão, e o que Deus diz para Abraão? Ele vai dizer assim, ó, por causa do sacrifício de Abraão, né, por ele não ter negado o seu único filho, Deus ele diz assim, ó, versículo 16, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação, e aqui nós vemos justamente o que Tiago fala, a fé acompanhada por obras, certo? Abraão, ele é o pai da fé, mas a fé de Abraão, ela é confirmada pela ação dele, pela obra dele. Então, nós vemos aqui justamente isso, Deus dizendo, né, porquanto fizestes esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, tá? Aqui nós temos uma coisa bem interessante que eu vou comentar com vocês no próximo personagem que vai aparecer. Deus diz para Abraão, não me negastes o teu único filho, né?
Ele diz assim, ó: deveras te abençoarei, grandissimamente te multiplicarei, e a tua descendência será como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Ele disse assim: a tua descendência possuirá as portas dos inimigos, e a tua descendência serão benditas as nações da terra. Na tua descendência nascerão benditas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Veja como Deus vai ampliando a revelação, porque até aqui o que Deus tinha falado para Abraão? Frutifica e multiplica. Através de você vou encher a terra. Vou fazer você pai de muitas nações. Todas as nações da terra serão abençoadas através de você. Agora Deus vai ampliar a revelação dizendo, né? Eu vou fazer a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Deus está falando aqui, Deus está dando indícios, está apontando que de Abraão sairia uma descendência celestial e uma descendência terrena, como as areias do mar. Então é muito importante a gente entender cada um desses links, dessas revelações que Deus está dando, porque aí a gente vai conseguir entender quando a gente chegar no livro de Apocalipse, porque muito de Apocalipse está revelado aqui. Então guardem bem a cada uma dessas coisas que está sendo falado. Deus está dizendo: vou fazer com você uma descendência celestial e uma descendência terrena, e em você serão benditas todas as nações da terra, né? Em vocês serão abençoadas, você vai ser pai de muitas nações, tá? Então essa é a revelação que ela vai se ampliando conforme o passar do tempo, conforme Deus vai entrando em aliança e fortalecendo as bênçãos que Deus dá ao seu povo. Agora, depois de Abraão ele teve 2 filhos, né? Um com a escrava Agar, que ele é chamado de Ismael, e outro com Sara, a livre. Por que eu estou citando isso? Porque tudo isso vocês vão encontrar depois nas revelações que Paulo vai dar na carta aos Romanos, na carta de Gálatas, na carta de Efésios. Vocês vão entender quando a gente começar a juntar esses quebra-cabeças. Embora Abraão tivesse esses 2 filhos, Isaque e Ismael sendo o seu primogênito, né, o primeiro a nascer, o que deveria herdar a bênção da primogenitura, embora Abraão tenha tido 2 filhos, nós vamos perceber que o filho que vai ser abençoado por Deus, que vai herdar a bênção da primogenitura, não é o mais velho, e sim o mais novo. E quando Deus abençoa Abraão, ele vai dizer: não me negastes o teu único filho, porque para Deus ele considerou como filho de Abraão o filho da mulher livre, da Sara, aquele que era o filho da promessa e não o filho da escrava. Tá? Então a bênção da primogenitura é passada a Isaque. E vocês vão ver em Gênesis 26, Deus abençoando Isaque, e quando Abraão ele passa a bênção da primogenitura e Deus entra em aliança com Isaque. As palavras de Deus são, né, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Em você serão benditas todas as nações da terra. Então as mesmas palavras que Deus havia falado a Abraão, Deus está fortalecendo agora com Isaque, está renovando, né, está dando continuidade a essa aliança. Depois de Isaque ele agora tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi o primeiro filho, embora fossem gêmeos, Esaú saiu primeiro, então Esaú era considerado o primogênito, o primeiro, né? Aquele que de fato deveria herdar as bênçãos da primogenitura. Porém, a bênção ela é passada a Jacó. A gente já conhece a história, né? Por que eu destaquei aqui 2 nomes? Porque a Bíblia vai dizer que Esaú ele é chamado de Edom. Esaú é Edom. E Jacó ele vai receber o nome de Deus de Israel, porque é aquele que luta com Deus. Assim como Abraão teve o seu nome mudado, né, de Abrão para Abraão, Esaú é chamado de Edom, Jacó é chamado de Israel. E aqui vale destacar a bênção de Deus dada a Jacó. Aqui quando Isaac abençoa Jacó, a bênção que ele passa a Jacó é o quê? Versículo 3. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplicar, para que sejas multidão de povos. Olha a bênção que Deus, que
que Isaac está passando, né, a bênção da primogenitura que Isaac está passando para Jacó. Frutificar e multiplicar multidão de povos. É a mesma bênção dada a Adão, a Noé, a Abraão e a Isaac, seu pai. É passada agora para Jacó. Porém, Jacó ele vai ter 12 filhos. E desses 12 filhos, vocês vão ver pela leitura da palavra de Deus que o primogênito ele é Rúben, mas a bênção ela vai ser passada a José, e de José ele vai ser passado para Efraim. E aqui eu preciso explicar para vocês essa questão, tá? Porque quando Jacó ele abençoa José, né, ele dá o nome de José, o nome, né, para os judeus ele tinha todo um peso, um significado, né? Era a bênção profética por trás do nome também. E José ele recebe o nome de Deus multiplica. Tá? Olha só o nome profético de José. E você começa a linkar com essas promessas. Frutifica e multiplica. Nome dado a José, Deus multiplica. José ele vai ter 2 filhos no Egito, quando ele agora está na corte do faraó. E ele tem 2 filhos, um chamado Manassés, o outro chamado Efraim. Manassés, ele mesmo disse: o teu nome será Manassés porque Deus me fez esquecer. Manassés, esquecer. Agora, quando ele tem o seu segundo filho, ele vai dizer: teu nome será Efraim, que significa frutífero. Deus me fez frutificar, frutífero. E por trás do nome existe uma bênção profética ligada às bênçãos que Deus já estava dando a Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. José, Deus multiplica. Efraim, frutífero. Lembra da bênção frutificar e multiplicar? Então observem a bênção de Jacó, da primogenitura que é dado para Efraim através de José. Então eu quero ler com vocês todo o capítulo de Gênesis 48. Diz o seguinte: e aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José: eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim. Observem as palavras bíblicas, Manassés e Efraim. Está na ordem de primogenitura, porque Manassés é o primeiro, o primogênito. Então ele é citado em primeiro lugar, porque ele é o primeiro, o primogênito. Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Então Jacó, ele está lembrando aqui no versículo 3 que quando Deus aparece para ele, Deus os abençoa e lhe dá as mesmas bênçãos que o seu pai havia recebido e lhe havia passado, tá? Havia lhe concedido. No versículo 5 nós vamos ver assim, ó: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, eles são meus. Né? O que Jacó está fazendo? Ele está adotando para si os 2 filhos de José. Só que prestem atenção nas palavras de Jacó: Efraim e Manassés são meus filhos como Rúben e Simeão. Só para vocês entenderem aqui, vocês lembram que a ordem é Manassés e Efraim, porque Manassés é o primogênito, Efraim ele é o segundo filho. Jacó ele inverte as posições. Ele vai chamar Efraim e Manassés. E até nisso existe revelação, porque Efraim é quem vai herdar a bênção da primogenitura. Tá? Embora não sendo o primogênito, é ele quem vai herdar a bênção da primogenitura. E quando ele diz assim, ó, eles serão meus como Rúben e Simeão. Rúben era o primogênito de Jacó, mas ele perdeu a primogenitura. Tá? E a primogenitura foi passada para José, e de José vai ser passada para Efraim. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são os meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traz-mo aqui para que eu os abençoe.
Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. Tá? Então, Jacó, ou Israel, ele já estava com um problema de visão. É isso que o texto está relatando. Mas prestem atenção. E fê-los chegar a eles e o beijou e o abraçou. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos do seu pai, inclinou-se até a terra diante da sua face, e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, tá? Prestem atenção, ele pega Efraim na sua mão direita, que era a esquerda de Jacó, a esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, que era a direita de Israel. Prestem atenção nisso. Por quê? Porque havia um entendimento que a mão que passava a bênção era a mão direita, a mão que eles usavam para abençoar, a mão direita. Então, o que José faz, José está querendo colocar Manassés, o primogênito, debaixo da mão direita de Israel para ser abençoado. E fê-los chegar a ele. Versículo 14. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. O que Jacó, Israel, fez? José botou cada um na posição certa e Jacó, ele inverteu as mãos para abençoar. Então, por isso que o versículo 14 ele vai estar dizendo, né? Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, que não era o primogênito, era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o primogênito e que deveria herdar, né, segundo a carne, a bênção da primogenitura. Mas por que Jacó fez isso? Tá? Jacó era um cara que tinha, né, o seu coração voltado para as bênçãos de Deus, ele tinha uma visão espiritual. Né? Se vocês lerem o Novo Testamento, vai dizer que Jacó, pela fé, abençoou seus filhos, pela fé. Está lá em Hebreus 11, pela fé Jacó abençoou. Então, o que Jacó tinha em mente, provavelmente, é que quando ele olha para os nomes, eu vou abençoar um filho chamado Manassés, que significa esquecer. E eu tenho outro filho chamado Efraim, que significa frutificar. Para qual deles eu vou dar a bênção da frutificação e da multiplicação? Eu vou dar para aquele que profeticamente significa esquecer, ou para aquele que profeticamente significa frutificar? Jacó, ele olha e ele, pela fé, ele diz: eu vou abençoar aquele que já tem no seu nome a bênção profética de frutificar. É para esse que eu vou passar a bênção de frutificar e multiplicar, para que ele seja multidões de povos, e não para aquele que significa esquecer. Tá? Então prestem atenção nisso. Quando Jacó abençoa Efraim, né, o versículo 15 vai dizer para nós o seguinte, tá? E abençoou a José, né? Quando ele está abençoando os dois filhos, ele está passando a bênção para José e por meio de José a Efraim e Manassés. E abençoa José e disse: o Deus em cuja presença andara os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome. Prestem atenção, o anjo aqui é uma figura que aponta para Cristo, ou como a gente chama na teologia de uma teofania, uma aparição de Cristo, de Jesus no Velho Testamento. Tá? Aqui vocês podem ver que é um anjo que não apenas livra do mal, mas que abençoa. Tá, que tem o poder, a capacidade de abençoar. Ele é uma teofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E aí ele diz: e que seja chamado neles o meu nome. Isso aqui, Israel está dizendo, é neles, é através de Efraim e Manassés que será chamado o meu nome. Eles vão herdar o meu nome, Israel. E aqui tem uma revelação, porque depois do tempo de Salomão, nós vamos ver isso nos próximos vídeos, Israel ele se divide em tribo do norte e tribo do sul. A tribo do sul ela foi chamada de tribo de Judá, né? E a tribo do norte chamada de tribo de Israel.
né? A casa de Israel. A pergunta, por que Efraim, né, e as 10 tribos, na verdade, que estavam debaixo do governo de Efraim são chamadas pelo nome de Israel? Por causa disso que está escrito aqui. Porque quando Jacó abençoa os filhos de José, abençoa Efraim, ele diz, o meu nome vai passar para ti, ele vai pertencer a você, é você que vai, é em você que vai ser chamado o meu nome. Tá? Então continua dizendo o seguinte o texto, e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes. Aqui existe uma revelação profunda, multiplique-se como peixes, em multidão no meio da terra. Olha a bênção que Jacó está dando para Efraim. Ele está dizendo assim, ó, você, Efraim, vai multiplicar como peixe sobre a terra. Vocês já viram peixe sobre a terra? Não, aqui é uma bênção profética para o futuro. E vocês vão entender isso com clareza quando vocês olham Jesus chamando os discípulos e dizendo, vinde após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus tira eles do barquinho, do mar onde eles estavam pescando para levar para a terra e fazer deles pescadores de homens. Quando você consegue entender o Velho Testamento, consegue ver as revelações aqui, você vai conseguir entender com maior profundidade o que acontece no tempo de Cristo, onde tudo converge. Jacó, ele abençoa Efraim dizendo, eu vou fazer de você, que você se multiplique como peixes sobre a terra. Quando Jesus vem, ele diz, agora eu vou fazer vocês pescarem esses peixes, vocês vão ser pescador de homens. Tá? Isso é tremendo. Versículo 17 diz o seguinte, ó, vendo pois José que o seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, lembra que a mão direita era a mão de abençoar, de passar a primogenitura? Então no versículo 18, José vai dizer o seguinte, ó, e disse ao seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. O que José está dizendo a Jacó? Né? Manassés é o primogênito, ele é que merece a bênção da primogenitura, todas as bênçãos do primogênito. Né? Porque José estava com uma visão da carne, carnal, né? De que pela carne quem tinha direito era Manassés. Porém, Jacó pela fé está abençoando. Lembra aquilo que eu falei do nome? Manassés, esquecer, Efraim, frutificar. Ele está dizendo, olha, Efraim é aquele que tem o nome profético de frutificar. É para ele que eu vou dar a bênção de frutificar e multiplicar. É ele que vai multiplicar e frutificar sobre a terra como peixes. Tá? Então isso é tremendo, irmãos. No versículo 18 aqui você vai ver José dizendo, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. E no versículo 19 ele vai dizer o seguinte, mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo. Prestem atenção nas palavras de Jacó, também ele será um povo. E também ele será grande, contudo seu irmão menor será o maior, e a sua descendência será como multidões de nações. E dependendo da tradução que você pegar, essa multidão de nação, ela significa plenitude dos gentios. Lembra do Novo Testamento quando Paulo fala sobre isso? Plenitude dos gentios, né? É isso que Jacó está falando para Efraim. Ele diz, Manassés vai ser um povo, mas Efraim vai ser uma multidão de nações, será muitos povos, muitas nações, né? Será a plenitude dos gentios. E olha só o versículo 20, assim os abençoou naquele dia dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés, pois Efraim diante de Manassés. Olha só aquilo que eu falei lá no início, né? Manassés o primogênito, Efraim o segundo. Mas quando Jacó vai abençoar, ele põe Efraim na frente de Manassés. Versículo 20, Efraim diante de Manassés. Porque Efraim é que vai ser o primeiro, que vai receber a bênção da primogenitura. Enquanto Manassés vai ser um povo, Efraim vai ser multidões de povos. Então aqui a gente termina a leitura do capítulo 48. Porém eu quero continuar no 49, porque nós vamos ver a bênção que Jacó agora dá aos 12 filhos, se bem que alguns ali eu não chamaria nem de bênção, mas é quase uma maldição, né? Mas a bênção que Deus dá
A bênção que Jacó dá a cada um dos 12 filhos, e aí você vai ver as palavras liberadas sobre José e ainda assim fortalecidas sobre Manassés e Efraim. Então, nós só recapitulando o que a gente leu nesse texto, Jacó, ao abençoar José, que tinha por significado no seu nome, Deus multiplica, e Efraim, que significa frutífero, ele diz, é em você que serão abençoados, vocês é que serão multidão de povos, multidão de nações. Tá? E ele diz para Efraim, né, você vai multiplicar como peixes sobre a terra. Isso que essa bênção profética dada a Efraim, vocês vão ver o cumprimento a partir de Jesus, que é quando Jesus aparece e vai chamar os discípulos para serem pescador de homens sobre a terra. Então, isso é profundo. Agora, ainda falando sobre a bênção dada por Jacó a José, nós temos em Gênesis 49, no capítulo seguinte, quando ele abençoa todos os filhos, se bem, como eu comentei, né, que algumas bênçãos ali nem pode ser chamado de bênção, mas existe muito conteúdo profético, principalmente quando se lê a bênção que Jacó dá para a casa de Judá, para Judá, né, porque é dali que vem a linhagem messiânica, e aí já tem, né, palavras que vocês vão ver se cumprindo em Cristo. Mas eu quero destacar a bênção aí que é dada só para José. O versículo 1 diz assim, ó, depois chamou Jacó os seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros, ou como algumas bíblias dizem, nos últimos dias. Jacó, pela fé, está abençoando os seus filhos, pensando no fim, nos últimos dias. Olha que profundo que é. Por isso que Hebreus diz, né, que Jacó, pela fé, abençoou seus filhos. No versículo 22, quando chega na hora de abençoar José, as palavras a José são, José é um ramo frutífero. Lembra da bênção de frutificar e multiplicar? Ele está dando sobre José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Tudo que está aqui, ele tem conteúdo profético. Quando Moisés ele vai falar, né, ele vai citar as bênçãos dadas por Jacó, os 12, né, ele vai falar assim, ó, sobre José. Deuteronômios 33, 13 ao 17, ele vai contar das bênçãos dadas a José. E pode ler, é uma lista profunda de bênçãos. Mas eu quero destacar só o versículo 17, porque no versículo 17, Jacó está dizendo sobre José, que José, sobre ele tem a glória do primogênito. Lembra que o primogênito de Jacó deveria ser Rúben, porém a primogenitura não ficou com Rúben, passa a José, e por meio de José a Efraim. E olha só, então diz, ele é quem tem a bênção do primogênito, de seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. O que Moisés está falando aqui? Ele está dizendo que... ele está usando uma figura de linguagem, ele vai comparar José a um touro selvagem que tem 2 chifres. Quem são esses 2 chifres? Efraim e Manassés. Então, Efraim e Manassés. Agora, por que é interessante nós entendermos essa linguagem de figura? Prestem atenção nas próximas palavras. O chifre na Bíblia, vocês vão entender a partir de Daniel, a partir de outros textos, até o próprio livro de Apocalipse, isso fica muito claro. O chifre é uma linguagem figurada que representa reino, poder, né, governo. Né? Ele está dizendo aqui, ó, José ele é como um boi selvagem que tem 2 chifres, Manassés e Efraim, né? O Efraim e Manassés. E ele diz o seguinte sobre esses 2 chifres: e com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Olha só de novo repetindo a mesma bênção. Todos os povos, multidão de povos e tudo mais. E ele diz, ó, estes, pois, são 10 milhares de Efraim e estes são os milhares de Manassés. Entenderam? Prestaram atenção na bênção? Os milhares de Manassés e os 10 milhares de Efraim. Então, aonde ele dá uma bênção para Manassés, que é o primogênito segundo a carne, ele abençoa Efraim 10 vezes mais, porque Efraim é quem recebe a bênção da primogenitura pelos olhos da fé de Jacó. Tá? Então isso é tremendo, tá?
Então aqui nós vemos uma linha do tempo onde Deus está abençoando Adão, dizendo: vou fazer você frutificar e multiplicar sobre a terra. Deus vem e reforça essa ideia para Noé. Deus vem e vai falar para Abraão e vai aumentar essa revelação, porque ele vai dizer: eu vou fazer você pai de muitas nações, todas as nações da terra serão benditas através de você. Ele vai abençoar Isaac com a mesma bênção, ele vai abençoar Jacó, e essa bênção vai ser passada para José, vai ser passada para Efraim, e você vai ver que essa bênção, essa revelação da palavra de Deus, ela é gradativa, ela vai se ampliando conforme o passar do tempo, e você vai ver que além de ser chamado de multidões de povos, multidões de nações, ele vai dizer para Efraim: você vai multiplicar como peixes sobre a terra. E nós vamos ver que isso começa a se cumprir quando o povo está no Egito. Olha só os relatos. Quando Israel está no Egito e quando ele está saindo do Egito depois de 430 anos, nós vamos ver essas revelações. Diz o seguinte texto, em Êxodo, prestem atenção nessas palavras: os filhos de Israel frutificaram. Aonde é que foi dada essa bênção? Para todos eles que vieram antes de Israel, da formação da nação, Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se. Olha só a bênção: frutifica e multiplica. Os filhos frutificaram e multiplicaram. E foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Lembra? Era frutificar, multiplicar e encher a terra. Aqui está falando sobre encher a terra do Egito. Mas o propósito de Deus é muito maior e vocês vão ver que fala de encher a terra a nível mundial. Versículo 12 diz assim: mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Então o versículo 12 ele está dizendo assim, algo que eu quis deixar registrado, porque ele nos faz lembrar a igreja primitiva, e eu acredito que ela tem uma mensagem escatológica para o tempo do Apocalipse, o tempo do fim. Porque tudo que a gente está vendo no Egito, vocês vão ver que é uma figura para a gente entender o livro de Apocalipse. Inclusive a perseguição que Israel sofreu no Egito, e isso lhe fez frutificar e multiplicar. Aponta para o tempo do fim, aonde a igreja também vai sofrer uma perseguição, mas que isso tem a tendência de fazer frutificar e multiplicar. Então tudo aqui tem revelação para a gente conseguir formar um entendimento sobre o tempo do fim. Agora olha o próximo texto, Levíticos 26, versículo 9. Quando Deus, agora depois de 430 anos, ele vai tirar o povo do Egito, ele tira e leva para o Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus vai fazer uma aliança com o povo no Monte Sinai, que hoje a gente chama de a Velha Aliança, mas que naquele tempo era aliança com o povo de Israel. E quando Deus faz essa aliança com o povo, o que Deus diz para o povo? Eu vos farei frutificar e multiplicar. Então essa é a aliança que Deus está fazendo com o povo. São as mesmas palavras dadas a cada um dos que vieram antes deles. Então ela está sendo passada para o povo. Aqui Deus vai dar as 2 tábuas da lei, são as 2 tábuas de pedra. Aqui vocês vão ver também se cumprindo, isso a gente vai falar mais à frente, a descendência como areia do mar, ou seja, uma descendência terrena que agora está frutificando e multiplicando e crescendo grandissimamente. Então o que eu quero que vocês guardem neste primeiro vídeo? Que vocês entendam que, assim como a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ela começa a mostrar que Deus já tinha um propósito em Cristo muito antes da formação do homem. E esse propósito, ele começa a ser revelado através das bênçãos proféticas, bênçãos que anunciam o futuro, que apontam para o futuro, e que terão o seu pleno cumprimento a partir de Cristo. Em Cristo é que todas as coisas convergem. Nós vamos começar a conhecer essas bênçãos, esse propósito de Deus através das bênçãos proféticas. E eu acredito que aqui você vai ter muita coisa para começar a entender o que Deus vai fazer até você chegar no entendimento de como a igreja se formou e como ela é que herda as bênçãos de Deus que são dadas aqui no princípio. Tá bom? Então assim,
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Gosto de ler os seus comentários, me diz o que você pensa sobre isso, tá? Se você concorda, se você discorda, se você tem algo a acrescentar, eu tenho muito a aprender com os seus comentários. E acompanhe os próximos vídeos, tá bom? Um abração, que Deus os abençoe e lembrem sempre de orar por nós, tá bom? Um abraço.